As razões que levaram o Frame a pensar o conhecimento pela questão pactual é arbitrária, confessional ou há razões, entre aspas, bíblicas para isso? Rapaz, olha, esse é um ponto muito complexo, porque o Frame não é visto como não confessional, o que eu discordo. O Frame é confessional, tá? Eu sei que alguém tem... não, o Frame não é... Ele é confessional. Ele não, digamos assim, ele não é hiperconfessional, é diferente. Eu vou usar a expressão aqui, hiperconfessional, é aquele que acredita que os documentos confessionais, eles estão selados na sua formulação e tornam-se inquestionáveis. O Frame entende que a produção confessional é uma produção eclesiástica, é uma produção da igreja. Mas o teólogo, ele interage com ela, com a tradição e com ele. Mas o ponto principal é que o método teológico leva você, a escritura, a formular, ou mesmo reformular certos aspectos. Eu vou colocar aqui o Frame em contraposição em oposição ao Carl Trueman. Né? A diferença é que o Frame trata os documentos confessionais como formulações teológicas. Então, ele é confessional, ele diz isso, tá bom? Ele critica, inclusive, o Scott Clark, que o acusa de não ser confessional, né? Ele trabalha com os documentos confessionais, e a razão principal que ele tem para pensar, para mim, é bíblica. Ele afirma isso na resposta ao Scott Clark. A razão que ele tem para pensar sua teologia é bíblica. É por isso que, quando você começa a ler os livros do Frame, eles são recheados de citações, obviamente, em algumas ocasiões funcionam como texto-provas, né? Mas a questão pactual é que ele descobre lá na Escritura exatamente isso. Né? Ora, se a pergunta, Zé Bruno, que tem que ser levada em conta é: se existe um Criador que me criou, como ele se relaciona comigo? Entendeu? Não há outra forma de Deus se relacionar conosco senão por um ato de voluntária condescendência. Ou seja, ele vem até nós, tá bom? Então, já que nós não podemos ir até ele, né, por questões óbvias, né, pelo distanciamento ontológico, eu sou criatura, pelo distanciamento epistemológico, o meu conhecimento é derivado, pelo distanciamento ético, ele é o padrão de conhecimento que eu tenho, né, e pelo distanciamento teleológico, ele quer a glória dele e eu não quero, como pecador. Então, por um ato de voluntária condescendência, ele vem até nós. E isso não pode acontecer sem um pacto, né, sem um acordo, entendeu? Então, o Frame é confessional, ele está numa tradição confessional, ele está numa tradição cristã confessional, aliancista, tá? Porque ele entende isso pela Escritura, tá? E as razões aqui, não precisa colocar entre aspas, não, há razões bíblicas para ele fazer isso. Pode tirar as aspas da palavra bíblicas, né? Tá? Ela não é arbitrária, é uma aplicação. Nesse livro, você deve lembrar que o Frame, quando vai falar sobre teologia, ele não vê teologia sistemática, teologia exegética, teologia, enfim, filosófica, como disciplinas absolutamente distintas, mas ele chama de variações. Tá? Então é por isso que o livro dele você vai encontrar teologia bíblica, exegese, teologia histórica, ele vai apelar para, de fato, credos e confissões, teologia filosófica, teologia pastoral. Né? O último livro dele, da série, né, é a doutrina da vida, né, da vida cristã. Veja, ele não chama de ética. E ele diz logo na abertura daquele livro, por que ele não chama de ética? Porque ética é restrito, mas doutrina da vida cristã é bem mais abrangente. Lá ele faz a exposição dos 10 mandamentos. Então, as razões não são arbitrárias. Tá? Se por arbitrário é assim, eu achei melhor fazer assim. Não, ele considerou todos esses aspectos para poder produzir o que ele tem feito. Então, entenda, a relação dele com as confissões, né, pode ser escandalosa para muitos, e de fato é, né, para muitos. Né. Muitos quem? Muitos que acreditam que o documento não pode ser examinado, né, pelo próprio teólogo na igreja. Então, ele tem questionamento, ele tem, inclusive na sua ordenação, ele diz que ele fez, né, juramentos com ressalvas. Tá? Não fez a subscrição integral, né? Porque há implicações seríssimas. Eu entendo também, há implicações seríssimas para certos tipos de subscrição. Por outro lado, o Frame é um cristão confessional, tá? Mas não, eu passei a chamar de não hiperconfessional. Ele vê os documentos, lembra a abertura do nosso bate-papo aqui? Teologia não pode ser confundida com a revelação, a formulação teológica não pode ser confundida com a revelação.
Tá? Ela tem que corresponder à revelação, mas ela não é toda a revelação. Ela é um reflexo da revelação. Tá bom? Então, se ela não é toda a revelação, ela é apenas um reflexo da revelação, então ela tem aspectos falíveis. Né? Obviamente, quem tem que definir sobre esses aspectos falíveis é o teólogo na igreja, juntamente com a igreja, não ele sozinho. Tá? Já que teologia não é uma disciplina feita individualisticamente, ela é feita coletivamente, é a disciplina da igreja, tá bom?